Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Companhia Paranaense de Energia Copel para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.copel.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Copel e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Apresentam essa videoconferência o Sr. Daniel Slaviero, CEO da Copel, o Sr. Felipe Guterres, CFO da Copel, bem como diretores das subsidiárias que estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao CEO da Copel, que dará início à apresentação. Por favor, Daniel, pode prosseguir. Olá, muito bom dia a todos. Agradeço a participação em nossa videoconferência. Cumprimento aqui os meus colegas diretores da Copel. Além de mais um trimestre com sólidos resultados operacionais, eu estou feliz em compartilhar com vocês relevantes entregas que ocorreram ao longo desse período. No consolidado da Copel, o nosso EBITDA ajustado superou 1,2 bilhão. O lucro líquido reportado também rompeu a mesma barreira de 1,2 bilhão, impulsionado não só pelos resultados dos nossos negócios, mas também positivamente impactado por alguns eventos extraordinários, que somados chegam a aproximadamente 645 milhões. O primeiro deles, o closing dos desinvestimentos da Compagás e UEGA, com reconhecimento de 470 milhões no período. Ambas as alienações estão em linhas com a nossa estratégia de descarbonização da matriz e foco no core da energia elétrica. Segundo, a conclusão da venda dos imóveis da Copel GIT, no valor de 286 milhões, agregando ao lucro líquido aproximadamente 175 milhões. Esses imóveis eram compostos de diversos terrenos espalhados por todo o Paraná, incluindo vilas residenciais das usinas, que não contribuíam para a geração de energia e custavam quase 5 milhões anuais de manutenção. Esses dois movimentos representam mais um exemplo da execução impecável do nosso plano estratégico que apresentamos aos investidores no follow-on em meados de 2023. Quero destacar também que, em linha com as nossas práticas e com a nossa política de dividendos, declaramos proventos de 485 milhões a serem pagos em 29 de novembro, o equivalente a um payout, a 50% de payout, considerando os resultados do primeiro semestre desse ano. Outra marca da nossa gestão é a consistência nas entregas. Nesse trimestre, além de concluirmos a saída de 1.258 colaboradores em 14 de agosto, fizemos esse movimento garantindo a qualidade do atendimento aos nossos clientes. Isso só foi possível graças a um extenso mapeamento de processos e atividades críticas, aliado a um detalhado plano de transferência de conhecimento, mobilidade e promoções internas. Todo esse trabalho, desenvolvido ao longo dos últimos meses, possibilitou uma transição segura e a manutenção dos níveis de qualidade dos nossos serviços prestados. A redução dos custos com pessoal, isolando o efeito inflacionário e colocando em bases comparáveis, foi de uma queda de 11,2%. O Felipe trará mais detalhes dos nossos números de P e MSO ao longo desse trimestre. E dentro do aspecto de gente, uma das coisas que tem mais me trazido alegria dessa nova fase da Copel é a capacidade de reter e atrair os melhores talentos
do mercado para a nossa empresa. Juntaram-se a nós, nas últimas semanas e meses, os seguintes vice-presidentes: Márcia Baena, de Gente e Gestão; Diogo Macorde, de Estratégia, Novos Negócios e Transformação Digital. Nesta semana, Yuri Ledra, Jurídico e Compliance, e o Marco Antônio Vilela, da Copel Distribuição, que está aqui conosco nesse call. Todos esses profissionais com uma longa bagagem profissional, passagens em diversas empresas de renome, mas principalmente com competências necessárias para este momento de transformação da companhia. E eles vieram se somar aos mais de 4.500 copelianos que constituem o principal ativo da nossa Copel e que no último dia 26 de outubro completamos 70 anos de existência da companhia. Para finalizar, abordarei um tema de extrema relevância para o setor, a comercialização de energia, especialmente do portfólio da Copel Geração e Transmissão. Executamos com excelência a nossa estratégia de venda de energia no período. Desde o final do ano passado, temos realizado diversas vendas de maneira escalonada em pequenos montantes, pequenos e médios montantes, para diminuir e dirimir o risco de descontratação e buscarmos um PMix ótimo. Chegamos então ao terceiro trimestre e os preços melhoraram consideravelmente. Intensificamos as nossas vendas, resultado em aumento significativo das margens. E fechamos esse trimestre, mas com uma soma maior do que dos últimos 2 trimestres, dos primeiros 2 trimestres do ano. Foram mais de 537 megawatts médios contratados por um período de 25 a 28. Esta abordagem não só otimiza e melhora os nossos resultados financeiros, mas também nos posiciona como um player ágil, atento às oportunidades de mercado e responsivos à volatilidade de preços. Com isso, podemos observar no gráfico que os níveis de contratação do portfólio da Copel GeT para 25 e 26 estão praticamente alinhados e fechados e considerando um hedge ao entorno de 15%, que é o que nós normalmente deixamos, com ainda um espaço adicional, especialmente para o ano de 2026. Outro ponto que gostaria de abordar é sobre o risco de crédito no mercado, com rumores que mais uma comercializadora de porte razoável estaria com dificuldades financeiras. Essa não foi a primeira e nem será a última vez que isso acontece, ainda mais com essa nova realidade de mercado, que contém variações abruptas de preços, risco de submercados, modulações, entre tantas outras características. E o que nós temos feito é buscarmos cada vez uma política mais restritiva de crédito e mantermos relacionamento de longo prazo apenas com contrapartes de grande porte ou clientes finais. Isso tem possibilidade de passarmos por esse período de turbulência com impactos praticamente nulos ou muito baixos para uma empresa do porte como a Copel. E para finalizar, eu quero convidar a todos que participem do Copel Day, que será realizado no dia 26 de novembro, aqui na sede da empresa em Curitiba, para os que venham presencialmente, ou, evidentemente, de forma online. Mas faço votos e insisto aqui o convite para que o máximo de pessoas, investidores, possam estar aqui conosco. A nossa agenda contará com a apresentação do novo C-Level da Copel e painéis com os principais tópicos da nossa estratégia de geração de valor. Serão abordados temas como transformação organizacional, gente, gestão e cultura, eficiência, investimentos, inovação, enfim, comercialização, como comentamos um pouco, gestão do portfólio, revisão tarifária e regulação. E, afinal, haverá ainda salas temáticas com os nossos principais executivos. Quero enfatizar que estamos vivendo um momento único na empresa e temos a convicção que a Copel será a grande referência do setor elétrico nos próximos anos. E agora, convido o Felipe para dar mais detalhes dos resultados e depois vamos para a sessão de Q&A. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar reforçando um ponto fundamental da nossa tese. Somos uma empresa integrada, com portfólio diversificado e com concessões de longo prazo. Nesse sentido, eu destaco que nas próximas semanas devemos assinar um novo contrato de concessão das nossas 3 maiores usinas hidrelétricas, que correspondem a 64% da capacidade instalada da Copel,
Na sequência, faremos o pagamento do bônus de outorga, no valor atualizado de cerca de 4 bilhões de reais. Isso é um marco importante para a Copel, que fortalece ainda mais o nosso posicionamento e assegura a continuidade das nossas operações de maneira sustentável. Nossas concessões são pilar fundamental nesse processo, com contratos de longo prazo e que garantem a estabilidade e a perenidade das nossas operações. Passando agora para a análise do trimestre, tivemos um trimestre desafiador na Copeljet e Copelcon, afetadas pelo efeito de curtailment nos ativos eólicos e pelo descolamento de preços de energia entre os submercados. Em momentos como esse, nossa estratégia de empresa integrada e nosso portfólio diversificado mostram sua força. Conseguimos reduzir riscos e assegurar bons resultados, mesmo no cenário adverso. Nesse trimestre, entregamos um EBITDA ajustado robusto de 1,2 bilhões de reais, com 52% vindo da Copeljet e Copelcon e 48% proveniente da Copel Distribuição. O EBITDA ajustado foi 10,9% inferior aos 1,4 bilhão do ano passado, no mesmo período, no trimestre, principalmente pela redução no preço médio de energia no portfólio da Copeljet para R$ 176,31, comparado com os 204 do ano anterior. Resultado aí do encerramento de um contrato no mercado regulado que aconteceu em setembro de 23, que tinha preço médio de R$ 253 megawatt-hora. Além disso, uma queda nos resultados dos complexos eólicos, impactando principalmente pelo desvio de geração, com efeito de 67 milhões de reais, ocasionado essencialmente pelo curtailment de 23% no período. Por outro lado, nosso business de rede se destacou com aumento do EBITDA de 8,7% na Copel Diz, atingindo 607 milhões de reais. Nos próximos slides eu vou dar mais cor para vocês sobre o resultado das unidades de negócio, começando pela distribuição agora no próximo slide. Copel Distribuição, como eu acabei de mencionar, gerou um EBITDA de 607 milhões no terceiro tri de 24, 8,7% melhor que o mesmo período do ano passado, resultado esse impulsionado principalmente pelo crescimento de 4,4% no consumo faturado, resultado das temperaturas mais elevadas e maior atividade econômica na nossa área aqui de concessão no Paraná. Contribuiu também para o resultado o reajuste tarifário de junho de 24, um aumento médio de 2,7% nas tarifas de uso do sistema de distribuição, a TUSD. Outro destaque importante de ressaltar, a redução de 32% nas provisões e reversões, com uma queda de 27 milhões em perdas de créditos esperados. No acúmulo dos 12 meses, dos últimos 12 meses, alcançamos, na verdade, nos últimos 9 meses, 2,4 bilhões de EBITDA ajustado, 700 milhões acima do regulatório, equivalente a 41% melhor. Falando agora com vocês sobre geração e transmissão, com o EBITDA ajustado de 649 milhões, a Copeljet teve um PMIX inferior ao do ano passado, durante o terceiro trimestre, pois tínhamos a vigência do contrato que eu mencionei, no ACR, de 478 megawatts médios, com preço de venda em torno de R$ 253 por megawatt-hora, mas ele se encerrou em setembro de 23. Adicionalmente, a performance dos complexos eólicos foi afetada negativamente devido ao desvio de geração, ocasionado principalmente pelo curtailment de 23%, conforme mencionado há pouco. Do outro lado, houve um decréscimo de 34 milhões na receita de disponibilidade de rede elétrica, principalmente como resultado da revisão tarifária periódica aplicada aos contratos de transmissão. Todos esses efeitos foram compensados parcialmente pela redução dos custos com a aquisição de energia elétrica para revenda no montante de 33 milhões de reais. No acumulado, a Copeljet registrou um EBITDA ajustado de 2 bilhões, redução de 2 dígitos em relação ao mesmo período do ano anterior, mas basicamente pela queda do PMIX de energia e os efeitos do curtailment, que aqui a gente já discutiu. Passando para a comercialização, fechamos o trimestre com um EBITDA ajustado de 3,2 milhões de reais, ante quase 20 milhões no mesmo período do ano passado, reflexo principalmente da diferença entre a curva de geração horária de contratos, face ao perfil do consumo e da diferença de preços entre submercados de energia, com um impacto de aproximadamente 30 milhões de reais. Mas eu quero reforçar, como já falado aqui pelo Daniel, no início da apresentação de resultados, a excelente execução da nossa estratégia de comercialização de energia, que dirimiu esses riscos durante todo o ano e agora no terceiro trimestre intensificou as vendas de energia em um momento melhor de preço de mercado, gerando valor, obviamente, para o grupo. Além disso, reitero também que não temos grande exposição do nosso portfólio à modulação, ou seja, uma exposição limitada em nível baixo. Vejam que, apesar do impacto pontual no resultado da comercializadora, quando levado para o contexto consolidado, o montante tem pouca materialidade. Dando um zoom nos nossos custos gerenciáveis, mantivemos um controle rigoroso dos custos gerenciáveis, mas sempre com cuidado de preservar a qualidade e a segurança das nossas atividades.
Destaque do trimestre são os primeiros impactos positivos pós-PDV. Para melhor comparabilidade entre os períodos, ajustamos as linhas do PMSO, dado que no ano passado a linha de pessoal foi impactada pelo registro de 610 milhões de provisão referentes ao PDV, enquanto nesse trimestre, na linha de outros custos, houve o reconhecimento do resultado da alienação de imóveis da Copeljet, no valor de 264 milhões, um adicional de PDV de 18 milhões. Dessa forma, em bases comparáveis, neutralizando os efeitos das provisões relacionadas à remuneração variável, como prêmio por desempenho, participação nos lucros e resultados, incentivos de longo prazo e PDV, o custo com o pessoal apresentou uma redução de 7,7%, efeito da redução de 1.393 empregados na comparação entre os períodos, majoritariamente relacionado com as saídas dos funcionários no último dia 14 de agosto. Queria chamar a atenção para o fato de que, se a gente isola a inflação acumulada no período, a gente teria uma redução de 11,3%, ou 25 milhões nos custos com o pessoal, ou seja, em linha com a referência de redução dos custos que a companhia informou anteriormente. Aproveito para destacar que apenas no resultado do quarto trimestre é que a gente vai ver o efeito integral do PDV. A gente teve aqui parcialmente o impacto no trimestre, 45 dias apenas. Isso reforça a nossa capacidade de execução e a consistência na entrega. Olhando as demais linhas de PMSO, percebemos um pequeno crescimento, 9 milhões, em serviços de terceiros, essencial para fortalecer as operações de prevenção e manutenção de rede na distribuidora, voltados especialmente para garantir níveis de qualidade e segurança na nossa área de concessão. Essas atividades incluem, por exemplo, a intensificação de pods e roçadas nas proximidades das nossas linhas de distribuição. Observamos ainda um crescimento de 26 milhões na rubrica de outros custos, não relacionado diretamente ao OPEX, mas devido à desativação de equipamentos que apresentavam valores residuais no âmbito do programa de investimento da distribuidora. Eu reforço que esse efeito representou menos de 5% do investimento da Copel DIS no trimestre. Finalizando esse tópico, também observamos a redução de 73 milhões com provisões e reversões, efeito de uma provisão relacionada à discussão sobre metodologia MCSD, realizada no 3T23, e da redução de 27 milhões em PCLD, aqui nesse trimestre de 24. Avançando para a análise do lucro líquido, primeiro vou falar dos resultados em termos recorrentes. Nesse aspecto, o lucro superou 572 milhões no trimestre e foi 16% maior que o registrado no segundo tri. Tri contra tri, o resultado menor se deveu especialmente ao efeito elevado do montante de JCP declarado em setembro de 23, impactando a linha de tributos. No acumulado até setembro, o lucro recorrente já superou 1,6 bilhões. Agora, olhando para o resultado reportado, temos um lucro de 1,2 bilhões nesse trimestre, alavancado principalmente pelo resultado da alienação da Compagás, o EGA e dos imóveis da Copeljet, que somados impactaram o lucro líquido em 645 milhões de reais. Com isso, temos um resultado acumulado no ano de 2,2 bilhões, que é 61% acima do ano passado. Mudando agora o foco para investimentos, tivemos um CAPEX histórico, fortemente puxado pelo plano de investimento da distribuição, com foco na base de remuneração regulatória, com eficiência e qualidade dos serviços. Já realizamos 75% do CAPEX previsto para o ano, principalmente na Copel DIS, que responde por 86% do previsto. O andamento dos investimentos está em linha com o nosso cronograma. Finalizo, então, dando cor ao nosso endividamento. Dada a robustez do nosso caixa, em função dos 2 bilhões captados no follow-on no ano passado para o pagamento do bônus de outorga das usinas em renovação, mantivemos uma alavancagem em torno de 1,5 vezes na relação dívida líquida e EBITDA. Esse cenário vai se alterar assim que efetuarmos o pagamento do bônus de outorga, que deve acontecer nas próximas semanas. Lembro que o nosso covenant limite hoje é de 3,5 vezes dívida líquida e EBITDA. Nossa geração de caixa operacional foi robusta, ultrapassou a marca de R$1 bilhão, e o nosso prazo médio de amortização é em torno de 4 anos, com 6 bi vencendo somente depois de 2029. Finalizo, então, a minha apresentação aqui, agradecendo a cada uma das copelianas e copelianos pelo forte trabalho, compromisso e dedicação contínua. Estamos confiantes de que a nossa estratégia de longo prazo e foco em eficiência, qualidade e resultados continua a avançar e nos faz continuar a avançar e entregar o valor de todo para todos os nossos stakeholders. Aproveito para reforçar, como o Daniel falou, o convite para o Copel Day no dia 26 de novembro. Obrigado mais uma vez pela participação de todos. Podemos passar agora, então, para a sessão de perguntas e respostas. Nossa primeira pergunta vem via texto do Sr. Reinaldo Francisco.
Parabéns pelos resultados! Com os desinvestimentos realizados, a Copel virá forte na temporada 2025/2026 de leilões de transmissão? Existe a possibilidade da Copel investir no mercado livre da energia? Olá, Reinaldo. Bom dia. Nós não estamos com nenhum investimento em leilão de transmissão previstos, pelo menos para o ano 2025, né? Nós participamos aqui do último leilão agora ao longo desse ano porque estava aqui dentro das nossas, do lado aqui das nossas operações, com muitas sinergias, e então não está no foco da nossa prioridade para 2025 e nem para 26. Por quê? Porque nós vemos algumas oportunidades que nós consideramos orgânicas, inclusive aqui na questão do leilão de capacidade, no último ciclo do investimento da Copel Distribuição, 2025. Ontem também anunciamos o CAPEX para 2025, 3 bilhões e 29, em que o mercado pode perceber aí, mais um compromisso robusto de investimentos aqui na melhoria da nossa rede, na redução dos custos e na melhoria do atendimento também ao cliente. Em paralelo, na Copel GIT também um valor bastante expressivo, acima de 200 milhões de reais de reforços e melhorias. E em relação a investimentos nas áreas de comercialização, acho que o Rodolfo está conduzindo aqui, montando, reestruturando o time. Não vemos, a priori, nenhuma oportunidade que possa fazer sentido, porque estamos aqui reestruturando, melhorando, ampliando a nossa estrutura, a nossa capacidade de venda, a nossa força de clientes no mercado, e achamos que podemos fazer isso organicamente, até porque nós temos o ativo mais importante, que é isso, que é praticamente 2,5 GB de garantia física, de megawatt-mês todos os anos para vender da Copel Geração e Transmissão. Então, que se parecer alguma coisa muito oportunística, não faz sentido, mas nós entendemos que temos aqui uma oportunidade orgânica de estruturação na comercializadora, atraindo novos profissionais, reforçando as nossas equipes, e esse resultado no trimestre da venda, ele já expressa um pouco dessa nossa visão e da eficiência que o Rodolfo tem imprimido aqui com a sua chegada também nessa nova leva de profissionais que fazem parte do time da Copel. Nossa próxima pergunta vem via áudio, do Sr. Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Senhor Bruno, seu microfone está liberado. Bom dia, obrigado pelo espaço para a pergunta. Mesmo com o pagamento do bônus de outorga da renovação das concessões, a alavancagem de vocês ainda vai ficar num patamar que parece bastante confortável, né? Hoje está 1,5 vezes, talvez lá para 2,2 vezes aproximadamente, após o pagamento do bônus de outorga. Então, a pergunta é se vocês entendem que esse é um nível adequado ou se tem espaço para realavancar a empresa, eventualmente aumentando o pagamento de dividendos. Vocês acabaram de comentar um pouco sobre a estratégia para alocação de capital, então parece que a empresa vai ser bastante disciplinada, focando bastante no portfólio atual. Então é mais para entender como é que fica esse trade-off de ter um balanço talvez desalavancado para aproveitar novas oportunidades, vis-à-vis a possibilidade de pagamento de mais dividendos daqui para frente. Obrigado. Bruno, excelente ponto, é uma coisa que, ainda mais na conjuntura de mercado, com o nível de desconto e de preços, como que a Copel vai se posicionar com essa questão de dividendos. Então, eu vou separar essa pergunta em dois, falando um pouco da política atual, que ela já prevê nesse nível de alavancagem que você está mencionando, nesse range de 1,5 a 2,7, um payout mínimo de 50%, e eventos extraordinários, como foram a venda, as desalienações, como foram a venda dos imóveis, nós tratarmos eles de forma extraordinária. É isso que nós pretendemos submeter ao Conselho de Administração no momento certo. Em relação à estrutura ótima de capital, o Felipe está conduzindo esse trabalho, eu vou pedir para que ele dê um pouquinho mais de detalhes, nós daremos assim um pouco mais de visão de tempos e movimentos
no Copel Day, mas se você puder, Felipe, dividir o que a gente enxerga, e só reforçando, tanto pagamentos ordinários ou extraordinários, como é o caso que eu já mencionei, que serão tratados conforme as vendas já materializadas de ativo ou eventuais espaços adicionais, eles independem de uma discussão de estrutura ótima. Então, é por isso que nós vamos conduzir isso com bastante tranquilidade, mas já executando e já buscando uma estrutura ótima aqui, considerando oportunidades de pagamentos de dividendos ordinários e extraordinários. Eu acho que, assim, importante dizer que a companhia não vai operar de forma subótima, né? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que, obviamente, a gente está atuando com uma estrutura de capital ainda legada, né? E a gente precisa fazer essa reflexão. E essa reflexão ela vai seguir alguns parâmetros. Ela vai seguir o parâmetro de olhar o portfólio ótimo de ativos, a modelagem de todas as unidades de negócios geradores de caixa, as variáveis transversais que precisam ser sensibilizadas dentro dessas modelagens, né, para que com isso, e principalmente com a sensibilização do preço de energia, a gente defina o que é o caixa mínimo estratégico que a companhia precisa manter e, com base nisso, consequentemente, a estrutura ótima de capital, né, o que dá para a gente espaço para otimizar a estrutura, seja através, obviamente, de pagamento de dividendos e outras alocações de capital. Além disso, só comentando aqui, viu, Bruno, como o Felipe falou, essa estrutura e a nossa política já nos dá flexibilidade, inclusive para nós analisarmos o JCP, né? Já foram feitos aqui ao longo do ano pagamentos nesta modalidade e, como é de praxe, nós sempre fazemos uma reavaliação até o fim do ano, se tem espaço de oportunidades de otimização utilizando essa ferramenta do JCP. Então, tudo isso ele vai caminhando para que nós possamos, com o fechamento do ano, já com esse incremento de 2 bilhões e 200 no lucro líquido até nos últimos 9 meses, mais o que já daria já 50%, mais os extraordinários que eu já comentei, eu acho que nós já vamos nos aproximando ou em direção ao caminho da Copel, como uma empresa madura, com ativos, com uma geração de caixa excelente, já possa usar essa alavancagem, esse pagamento de dividendos como uma forma de corrigir a sua alavancagem. Só lembrando que na história da Copel, isso já foi feito. No primeiro ciclo aqui de 19 a 24, nós estávamos lá também com uma alavancagem muito baixa, abaixo de 1, e dissemos que essa pagamento de proventos fazia parte da estratégia com a venda da Copel Telecom, né, eram outros patamares, outras dimensões de valores, mas é uma coisa que nós, ao longo do tempo, já fizemos e utilizamos isso muito bem, e sabemos que neste momento em que o mercado está muito descontado, essa é uma das melhores, vamos dizer, alocações de capital para esses recursos que são provenientes da operação da companhia. Perfeito, obrigado, bom dia a todos. Nossa próxima pergunta vem via texto da senhora Liana Yang, do HSBC. Bom dia, poderiam comentar sua estratégia para a comercialização da energia ainda não contratada e a tendência de preços dada a incerteza do impacto de hidrologia nos preços de curto prazo? Obrigado. Rodolfo, eu vou passar para você fazer um pedaço dos comentários. Depois, Bertolczi, também, se você quiser, sobre a questão de GSF, o momento ideológico. Mas, por favor, Rodolfo, divida um pouco aí com a nossa estratégia, como que nós temos executado aí bem, aproveitando as oportunidades aí da volatilidade de preço. Perfeito. Bom dia. Bom, vamos lá. Primeiro, essa queda de preço recente, ela já era esperada, a gente já tinha simulado. E por isso que a nossa estratégia foi acelerar as vendas de 25, 26 em diante, durante esse trimestre, um pouco em outubro, antes do início do período úmido, né? Então, como poderia dizer, para 25, nossa receita está 100% travada já, e essa queda de preços ela é boa porque é um momento interessante para a gente fazer algumas operações visando reduzir riscos, seja de submercado, seja de GSF. Para 26 em diante, dada a nova estrutura do sistema, cada vez mais a gente vai ter mais volatilidade, como o Daniel disse.
Então, mesmo com essa chuva, a gente ainda não está vendo uma recuperação relevante dos reservatórios. A gente entende que com o fim dela, haverão boas oportunidades para travar a energia disponível ainda para venda de 26, lembrando que é um montante que corresponde a aproximadamente 10% da nossa garantia física, né? E o mesmo se aplica de 27 em diante, né? Então a ideia é sempre essa. A gente sabe que vai ter janelas de preço alto, janelas de preço baixo. O importante é estar com o time comercial afiado para tomar proveito dessas janelas. O preço caiu, é um momento interessante para a gente reduzir risco, para a gente travar o nosso portfólio e fazer algumas operações muito mais visando uma constância de resultado. O preço subiu, é hora da gente travar essa receita, sempre respeitando o limite de crédito, com uma boa liquidez, com esse time comercial cada vez mais adaptado a essa nova realidade do mercado. GSF, Bertol, se quiser dividir um pouco aqui. Bom dia a todos. O GSF aí também sempre é uma preocupação muito grande para os comercializadores de energia e também, principalmente, para os geradores hidrelétricas. O período úmido, agora com essas chuvas, está mais favorável, mas aconteceu um pouco atrasado, né, Rodolfo? E o nível dos reservatórios do sistema, do SIM, índice de armazenamento, está inferior no mesmo período do ano passado. Então, a Copel, com uma estratégia bem articulada junto com a Com, tem deixado um hedge para essa exposição do GSF e esperamos aí que, da forma que nós colocamos, está bem previsível em relação à expectativa do GSF para o próximo ano, no curto e médio prazo. Então, estamos aí a essa estratégia bem articulada e bem eficiente aí, e representada pelo ótimo sucesso que tivemos na comercialização nesse terceiro trimestre desse ano. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Arlindo Souza. Podem comentar sobre expectativas da companhia para níveis de curtailment no 4T24 início de 25, dadas mudanças na metodologia de aplicação pelo ONS e entrada de linhas de transmissão no Nordeste? Oi, Arlindo. Excelente ponto, né? Acho que essa questão do curtailment tem sido muito sensível para todo o setor, mas eu queria primeiro fazer uma contextualização aqui, né? De qual é o tamanho desses impactos no ambiente Copel. Primeiro que vocês acompanhem, eu acho que é uma das grandes fortalezas da Copel é ser uma empresa integrada, em que você tenha a distribuidora aí com praticamente quase 50% do nosso resultado do trimestre vindo dela, com um excelente desempenho aqui do Vilela e do time. Depois, dentro da geração e transmissão, você tem já uma parcela mais de R$1 bilhão por ano, quase aproximando aí 1 bilhão e 200 de RAP, né, que estão imunes. E daí, quando você entra no portfólio de geração, nós temos 81% da nossa geração de fonte hídrica, que é, né, a que dá estabilidade para o sistema, que isso vai, na nossa visão, ter valores, atributos a serem valorados e precificados de uma melhor forma nos próximos anos. Então, dentro desse contexto aqui, do 19%, de uma área que é menos de 20% da companhia, nós temos visto situações bem complexas, né? Você veja que na própria Copel o curtailment representou aproximadamente acima de 20%. Acho que a gente pegou um período muito crítico, né, em que o ONS, como você mencionou ali, estava muito restritivo e teve um atraso de umas linhas ali importantes de escoamento, mais de 2 GB. Então, com a entrada, isso já amenizou, a safra de ventos também baixa, né? Então a quantidade de energia disponível nesse ponto é menor, mas ele é um problema inerente que precisa ter um endereçamento regulatório, técnico e até de indenização para os diversos geradores, né? Nós estamos falando aqui de uma realidade que empreendimentos ali no Rio Grande do Norte, no Ceará, que são as regiões mais afetadas, tiveram impactos relevantes. A própria Copel, em um dos seus parques, teve um processo assim muito significativo. O que nós vemos para frente, né, 25 e em diante, é que essa é uma nova realidade que vai perdurar. Então o curtailment tende a ser um efeito que veio para ficar. O que nós achamos é que haverá níveis talvez um pouco menores, não tão significativos, não tão expressivos. Também esperamos que o tratamento disso via ONS possa ser mais equilibrado. Ele já teve uma melhoria
descentralizando aqui, diluindo um pouco entre todos os operadores nas regiões Nordeste, especialmente, mas é uma realidade que precisa de um endereçamento estrutural por parte aqui do ANEEL, Ministério, ANS, e nós pretendemos fazer uma discussão ativa, mesmo com um impacto relativamente pequeno, e ninguém gosta de deixar dinheiro na mesa, ainda mais um dinheiro que não era muito previsto na realidade operativa até pelo menos meados do ano passado. Claro, fica à vontade, Berto. Esse efeito do Cortem, esse fenômeno, afetou toda a geração de renováveis, né, no Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte e no Ceará. Como você falou, né, Daniel, nesse terceiro TRI foi o pior trimestre de impacto da restrição da geração. Vinha ano passado com os valores menores, primeiro semestre também. Agora, esse terceiro trimestre ampliou a restrição da geração em função das limitações da transmissão e a geração local lá do Nordeste. Mas com a entrada de 3 linhas de transmissão em 16 de outubro, permitiu ampliar a transferência de energia, o intercâmbio entre a região Nordeste e Sudeste, e também mais ainda Nordeste ou Norte. Então, isso já melhorou também, mais de quase 1,6 GB para o Sudeste e quase 2 GB para o Norte. E também tem uma previsão de entrada de uma linha de 500 kV localizada na Bahia, que também vai ampliar o intercâmbio de energia. Isso dá uma expectativa um pouco melhor da redução do Cortem, principalmente as ações regulatórias e operativas do sistema, que o ONS, considerando as condições operativas para a reclassificação dessas perdas. Esperamos uma evolução, uma sensibilidade do ONS no sentido de reclassificar essas perdas com base no instrumento regulatório. Nossa próxima pergunta vem via áudio, do senhor Daniel Travitsky, do Safra. Senhor Daniel, seu microfone está liberado. Fala, pessoal. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Queria que vocês pudessem, por favor, comentar um pouquinho mais sobre a dinâmica de custos, né? A gente viu uma redução aí na linha de pessoal, né? Acho que muito em linha do PDV que vocês já tinham colocado, mas queria entender um pouquinho melhor, né, o agregado aqui da distribuidora, né? A gente viu um aumento, principalmente ali na linha de terceiros, né? Quando a gente olha no ano contra ano. Então, queria entender um pouquinho mais como que vocês estão enxergando essa dinâmica e o que a gente pode esperar aí, olhando para 2025 para frente. Obrigado, pessoal. Ótimo, obrigado, Xará. Vai lá, Felipe. A gente teve, né, então, essa redução, como você mesmo mencionou, e durante a apresentação a gente viu, importante em P, né, por conta do próprio PDV, ainda não totalmente integral, porque a gente só tem 45 dias nesse trimestre, com a redução do quadro, né, com impacto na massa salarial. Olhando o PMSO e dando um foco, um zoom na distribuidora, tem 2 efeitos para chamar a atenção. Um efeito em S, né, e aí esses serviços são basicamente relacionados à qualidade do serviço e manutenção, né? Depois o Vilela faz um comentário. E a gente também teve baixas, né, de equipamentos, como eu mencionei na apresentação, que afetaram mais de 20 milhões de reais a linha de PMSO, que está relacionado, não é exatamente OPEX, mas é função do nosso plano de investimentos da distribuidora, que depois, obviamente, vai ter uma contrapartida na base, né, de remuneração. Então, Vilela. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos e todas. Reforçando o que o Felipe disse, nós tivemos um trimestre com uma frequência e intensidade dos temporais atípicas. Então, nós reforçamos as nossas equipes operacionais no sentido de manter a qualidade de fornecimento aos nossos clientes. Esse foi o principal motivo do aumento na linha serviços. E complementando aqui, viu, Daniel? Nós vamos dar mais cores, né, e mais detalhes sobre como é que nós vemos a questão da projeção de custos, tanto de PMSO
no Copel Day, no ciclo 25 e 26. Lembrando que no ano passado, né, nós já assumimos aquele compromisso de uma redução de 17% com o PMSO do LTM, né, de 2023, e nós estamos aqui bem em linha, on track, né, nessa execução. Como o Felipe acho que já mencionou, a gente começa a sentir parcialmente nesse trimestre, mas vamos ver isso mais claro no quarto TRI e principalmente em 2025. E no Copel Day, como eu mencionei, vou mostrar as linhas de maneira geral, tá? Permeando a empresa inteira, um caminho de redução bastante relevante. Já teve aqueles 5 milhões dos custos de manutenção só dos imóveis, com a venda. Enfim, na distribuidora você tem talvez uma particularidade adicional, por ser não só pelos eventos climáticos, por um reforço aqui em manutenções e preventivos, como nós temos visto em várias distribuidoras Brasil afora. Também temos que levar em conta que nós estamos no último ciclo tarifário, que precisa ter algumas pontos de atenções aqui, mas vamos fazer uma visão 25 e 26, esperando não só atingir as metas que nós falamos no Copel Day de 23, mas alguns objetivos mais audaciosos, um pouco mais audaciosos nessa linha. Lembrando que ela não é um fim em si mesmo, né? Cortar custo não é um fim em si mesmo, é visando nós tirarmos a ineficiência ainda do período da natureza jurídica estatal, mas principalmente ganhar competitividade, estar par e passo com as melhores empresas de referência. Já temos no primeiro quartil em várias áreas, em vários segmentos, na parte aqui de operação e manutenção dos aerogeradores é uma referência, vamos trazer outros detalhes e também buscamos isso como uma linha geral para a empresa como um todo. Excelente, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Itaí BBA. Senhor Marcelo, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta sobre o leilão de reserva de capacidade. Vocês podiam dar um pouco mais de informação, né? Era para esse edital já ter saído, né? Alguns meses atrás se achava que esse leilão aconteceria esse ano, agora com certeza só no ano que vem. E teve aí também, obviamente, nas últimas semanas uma mudança relevante no cenário hidrológico, então eu queria entender com vocês, vocês acham que isso pode ter alguma implicação até no montante de capacidade a ser contratado? Eu entendo que não, mas enfim, queria ouvir um pouco a visão de vocês, se vocês ainda acham que vai ter muita capacidade sendo contratada. E aí, por último, talvez falar sobre obviamente, se vocês puderem comentar, né, sobre o volume que vocês venderam de energia ali, principalmente de 26 até 28, uma ideia de preço, um range de preço, se for alguma coisa ali na casa de R$160, R$150, dado que o trimestre estava bem positivo para comercialização. Obrigado. Tá bom. Oi, Marcelo. Em relação ao leilão de capacidade, a necessidade do sistema é premente. Então, nós achamos e continuamos achando que essa portaria, com as condições, as linhas gerais e os contornos, elas são eminentes, né? Eu não acredito, assim, tenho dificuldade em crer que isso vai passar, não pode passar do mês de novembro para que isso seja publicado. E aí, como você mesmo falou, né? Aí vai isso aí para o primeiro trimestre, provavelmente para o final do primeiro trimestre, ali no mês de março. Né? Nós não temos nenhuma informação ainda em relação ao tamanho disso, qual que vai ser a segmentação de produtos. O que nós sabemos é que a expectativa é que haja um volume bastante razoável aí, de hídricas, né? Esperamos que seja o maior possível, até porque elas complementam muito a questão da necessidade de segurança do sistema. É premente já para 27, 28, e já um pouquinho para o final de 26. Então, nossa visão é que é uma questão realmente de semanas, dias, se não semanas, aí para que isso possa sair. E nós, como já foi dito, né, estamos aqui nos preparando já com bastante avançado para poder participar de maneira bem competitiva. E em relação
aos volumes aqui, Rodolfo, se você puder pelo menos dar um range, assim, bastante, não, com alguma amplitude, né, não muita, mas também não pouca, do que é isso, até pela estratégia de confidencialidade dessa informação. Não, perfeito. Sim, um range bem grandes números, né? A gente pode considerar que, tirando o 25, que está bem acima do preço atual de mercado, mas que a gente executou a nossa estratégia de 10 a 15 reais acima do preço hoje, né? Então, vamos lá, o 26 acima de 160, o 27 acima de 150, e assim vai, né? Então, dando um range bem macro, né? E o 25 acima de 175, foram mais ou menos nessa faixa, sempre respeitando bastante o limite de crédito, né? A gente tem que tomar cuidado nessas oscilações de mercado, que aparece muita proposta boa, mas não necessariamente muito robusta, né? Então, a gente tomou bastante cautela, dada a estação do mercado, e conseguiu travar isso, mantendo toda a nossa qualidade de carteira. Né? Excelente. Muito obrigado aí, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Lima, do Santander. Senhor Guilherme, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Vocês mencionaram no release, né, um impacto de aproximadamente 30 milhões decorrente das diferenças de curva de geração horária, né, de contratos face ao perfil de consumo e da diferença do preço entre os riscos entre os submercados. Né? Se vocês puderem comentar um pouquinho como é que vocês estão enxergando esse risco daqui para frente, né, nos próximos trimestres, como é que poderia impactar a companhia e como é que vocês estão se posicionando. Perfeito, Guilherme. Acho que bem colocado, Rodolfo. Você vê como o tema de comercialização, isso está muito presente no mercado, né? A volatilidade que é o novo normal. Você já mencionou aí um pouco, falamos da venda, agora um pouco dos preços ali, foi o que você falou como piso, viu, Marcelo, e a todos, sempre a partir dessa nova realidade aqui, aproveitando essas oportunidades. E em relação essa questão de submercado e modulação, se você puder dar uma cor, né? Acho que tivemos aí o período mais crítico aí foi setembro, totalmente distinto do resto do ano e totalmente distinto aí do que já vimos a partir de outubro e estamos vendo em novembro. Perfeito. Começando por esse gancho até de setembro, né? Assim, foi uma situação atípica. O outubro já arrefeceu, isso acaba em novembro e a tendência é que seja quase zerado em dezembro, tá? Mas olhando o portfólio da Copel como um todo, a gente tem um percentual muito pequeno de contratos que nos trazem esse tipo de exposição, seja a modulação do perfil de geração solar, seja a exposição de submercado, tá? Mas mesmo assim, a gente tem endereçado esses riscos de diferentes maneiras. Eu acho que a primeira maneira, ela é intrínseca do nosso negócio. O mix de fontes que a gente tem aqui no nosso portfólio nos ajuda muito nisso, né? Quando a solar está afetando um pouco o resultado, a gente tem um benefício enorme na hídrica ou nas eólicas, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Mesmo assim, a gente tem adotado algumas estratégias comerciais para mitigar ainda mais, né? Primeiro, a gente fez uma análise intensa de quais clientes têm um perfil de consumo adequado que nos ajudam a mitigar esse tipo de problema. A gente está fazendo uma ofensiva nesses clientes de modo a não só melhorar o portfólio do ponto de vista de fornecimento de energia, mas também de suprimento, reduzindo esse risco. Além disso, como eu falei na pergunta anterior, quando os preços caem durante essa janela, há oportunidade de alguns hedges financeiros para esse tipo de produto, seja sobre o mercado, seja modulação. Então, a gente aproveita esses momentos agora, para travar essas posições, né? Então, o 25, se a gente pegar o submercado, já está quase 100% equacionado, e o 26 também. Então, em linhas gerais, é esse balanço que a gente faz, né? Então, no momento que a gente não está vendendo, a gente está aproveitando para se posicionar e travar esse tipo de risco. Desse valor só, Guilherme, complementando, né? Metade foi basicamente submercado e outra metade questão de modulação. E também quando você tem um mês só ou 2 meses muito típico, às vezes tem que ver como um produto muito líquido e líquido, assim, pontual, do mês e trimestre, às vezes tem que ver nos nossos cálculos de risco qual é o valor que eventualmente vale a pena fazer esses hedges anuais. Então, às vezes nós estamos aqui chegando num portfólio ótimo para que essa exposição seja a menor possível. Idealmente com clientes com esse perfil de consumo, como disse Rodolfo, mas também achando hedges de compras quando o mercado estiver adequado. Pagar também muito para isso, às vezes é melhor
correr o risco 10, 12 meses, 10, 11 meses no ano e ter um ou outro mês com um impacto levemente superior. Ótimo, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Junqueira, do BTG Pactual. Senhor Antônio, seu microfone está liberado. Amigos, bom dia. É muito legal ver a empresa nos últimos meses se reforçando, né? Chegando bastante gente de peso para ajudar Daniel, você e sua equipe aí no dia a dia, né? Então, os últimos comunicados foram super legais. E eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre esse tema. Aí tem um pouquinho menos de um mês aí, né, que vocês trouxeram o Diogo, né, que é um cara super respeitado, com uma carreira tão interessante, para tocar a diretoria de estratégia de novos negócios e naturalmente bom, primeiro me deixou muita gente muito feliz, claro, né, pelo gabarito, né, da carreira e intelecto dele, e ao mesmo tempo faz um pouco de pergunta, né, ser uma pessoa tão capacitada a tocar novos negócios. Então eu queria ouvir de você o que você pensa um pouco ali sobre naturalmente ele na companhia e também sobre novos negócios, né? Não sei se a empresa está pensando em coisas meio que fora da caixa que a gente ainda não identificou. Então eu queria, primeiro de verdade, assim, parabenizar mesmo, porque eu acho que foi uma contratação muito legal, mas entender um pouco o que você enxerga de estratégia, novos negócios, ao trazê-lo. Bom, obrigado, viu, Antônio? Primeiro dizer o seguinte, o Diogo, muito parecido com você, ele está voltando às suas origens, né? Retornando à casa. Ele já teve uma passagem aqui pela Copel, não como empregado, mas trabalhando lá no início das primeiras revisões tarifárias, e você também está ainda tendo aí um belíssimo desafio novo aqui na sua nova casa. E o Diogo, então, ele morou muito tempo em Curitiba, né? Ele se formou aqui, depois ele fez essa carreira brilhante, como você comentou. Então, as pessoas já o conheciam e ele nos conhecia. Então, o que trouxe ele aqui, em primeiro lugar, é uma visão de longo prazo e uma crença, né? Ele estava muito bem estabelecido em outro, assim como os demais executivos que vieram, estava muito bem estabelecido no seu antigo lugar. É uma crença realmente no case da Copel e na potencialidade de crescimento dela. Mas é uma crença e uma possibilidade de crescimento no longo prazo, né? Então, qual é o mandato dele? Primeiro que ele tem uma cadeira, agora uma vice-presidência, bastante encorpada do que era antes, em que foram incluídos estratégia, novos negócios, M&A, TI, inovação e transformação digital, né? É uma cadeira, vamos dizer assim, bastante adequada à experiência dele. E aqui, nesse ano, aqui, desde a chegada dele, e principalmente no próximo ano, pelo menos, tem muito processo e visão interna na questão da transformação digital, na condução desse choque de digitalização que nós estamos fazendo, inclusive para dar suporte a essa saída de tantas pessoas, modernização. Então tem um trabalho, digamos assim, porteira para dentro, muito relevante, que nós vamos detalhar isso no Copel dele. Além disso, nós temos uma questão de discussão estratégica. Quais são os objetivos estratégicos mais de longo prazo, com uma visão de 2030, ou até um pouco mais adiante? Então, temos que construir isso ao longo dos próximos meses, que será apresentado ao mercado, provavelmente aí no Copel Day de 2026. Então, eu diria que o mandato dele é muito neste primeiro momento, de organizar a casa, de apoiar nas visões aqui dos crescimentos orgânicos. Então, pelo conhecimento dele em regulação, ele vai ajudar o André, que é o vice-presidente de regulação e mercado, na revisão tarifária, na definição com o Vilela aqui do novo ciclo de investimento para 2026 a 2031. Então, tem muita oportunidade de melhorias
internas, de melhorias estruturantes aqui, como eu disse, porteira para dentro, para que depois, quando a empresa já tiver saneado toda essa parte de eficiência, quando ela tiver uma visão mais clara, possamos poder fazer eventuais movimentos oportunísticos, mas sempre, e aí vem muito da característica do próprio Diogo, do Felipe e de todo o time aqui, com muita disciplina. Eu acho que nós já mostramos isso em algumas outras oportunidades, viu, Antônio? Mostramos isso no leilão de transmissão, que fomos para aquela classe de ativos bastante disciplinados, e temos aqui essa visão regulatória, institucional, de infraestrutura, de negócio, né? Estamos revisando todos os nossos processos, frameworks aqui num trabalho conjunto com o Felipe, da maneira com que os investimentos são analisados, das estruturas né, de capital para os investimentos. Então, nós estamos assim muito bem e satisfeitos, e agradeço aí o teu reconhecimento, teu e certamente de boa parte do mercado, com a chegada dele para se somar a esse time aqui de grandes talentos que vieram agora e os talentos que já estão na companhia, que trouxeram ela até o presente momento. Maravilha, obrigado. Neste momento, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Daniel para que dê suas considerações finais. Eu queria mais uma vez agradecer aqui a todos pela participação nessa nossa teleconferência. A quantidade de participantes, perguntas, mostra como o mercado está super interessado no case da Copel. E como esse trimestre aqui, junto com os meus colegas de diretoria, mas com todo o corpo de colaboradores da Copel, fizemos mais um trimestre de entregas, né, consistência na nossa execução do nosso plano estratégico, do que está contratado e de outras oportunidades que eventualmente poderão surgir para a companhia, né? Seja de reorganização, de estruturação, de ganhos de eficiência, de crescimentos orgânicos e no momento certo, no futuro, ou eventuais outras oportunidades que possam também surgir aqui para a companhia. Eu quero finalizar realmente mostrando e reforçando que nós estamos vivendo esse momento único, a chegada desse novo C-Level, como foi mencionado, todas as entregas também já ditas aqui, mas principalmente o nosso compromisso, todos, da diretoria, da administração, do conselho, das pessoas, com uma visão de longo prazo e para que temos a convicção que a Copel será a grande referência do setor elétrico nos próximos anos. Muito obrigado a todos e bom dia. A conferência da Copel está encerrada. Agradecemos a presença de todos e tenham um bom dia.